Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Davi fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o terceiro episódio, intitulado Preparado para a Guerra. A aparência de Davi não levaria a crer que naquele jovem pastor habitava um guerreiro valoroso. Os guerreiros encontravam-se no exército de Saul, soldados treinados para a guerra e experientes em batalhas. O próprio Saul era um guerreiro experimentado e Davi era apenas um pastor de ovelhas, que passava os dias sozinho nos campos, cuidando das ovelhas do pai. Músico e poeta? Sim, Davi era conhecido como tal. Soldado temível, capaz de alcançar vitórias contra os inimigos? De forma alguma. No entanto, Davi começa a demonstrar qualidades que ninguém lhe conhecia, a não ser o Senhor que tinha treinado em segredo aquele jovem pastor. E agora chegava a hora de Deus usar o seu servo. Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel. 1 Samuel 16:13. É impressionante que, no versículo imediatamente a seguir, leiamos: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Esta é uma daquelas verdades espirituais que provoca em nós temor e tremor. Saul tinha o título de rei, a coroa de rei, a autoridade de rei, o exército de rei, mas já não tinha a unção do Senhor para ser rei. O Espírito do Senhor tinha-se retirado dele. Os seus atos de desobediência, de rebeldia e de soberba tinham ultrapassado os limites de Deus. Fazemos mal quando imaginamos que as bênçãos de Deus são sempre incondicionais, que Deus está preso às suas promessas independentemente da nossa conduta. Paulo era apóstolo, transportava no corpo as marcas de Cristo. Estava preso e prestes a padecer o martírio, mas ainda assim, escrevendo aos Filipenses 3, 13 e 14, declara com humildade e realismo: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não confiava no seu passado, na sua qualidade de apóstolo e mestre dos gentios. Paulo entendeu que era preciso correr até chegar à meta, ser fiel até ao fim, acabar a carreira e guardar a fé. Só assim receberia o galardão que o esperava. Saul abandonou a corrida da fé, melhor, trocou-a por outra corrida, a dos seus próprios interesses. Um hino bem antigo diz numa das suas estrofes: Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios, sem amor estão. É bem verdade. Quantos têm seguido o caminho de Saul, desagradando a Deus com o seu viver, até um dia descobrirem a triste realidade: Deus não está mais com eles. Que o Senhor nos guarde de, em algum momento da nossa vida, experimentarmos o mesmo desamparo que Saul experimentou naquele dia, quando o Espírito do Senhor se retirou dele. Quando o Espírito Santo se retirou de Saul, um espírito maligno começou a atormentá-lo. Como Jesus advertiu a respeito daquele que abandona o reino, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, 26. Os criados de Saul assistiram à súbita queda de Saul num estado de depressão e opressão. Com justeza discerniram que o estado em que o rei se encontrava não era do foro físico, psicológico ou emocional, mas espiritual, e que aquela atividade maligna só podia ser combatida de uma forma: com recursos espirituais. Por isso convenceram Saul a chamar um homem que tivesse uma capacidade muito especial, a de tocar harpa, mas tocar de tal forma que o espírito maligno se afastasse de Saul, trazendo assim algum conforto ao rei. Saul aqueceu e um dos seus servidores recomendou que buscassem Davi, dizendo o seguinte: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita,
que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Não sabemos quem disse estas palavras sobre Davi, mas certamente seria alguém que conhecia Davi na intimidade, porque reconheceu nele algumas qualidades excepcionais, não apenas o facto de saber tocar, mas também o de ser valente e homem de guerra. Mais tarde, Davi iria provar como estas qualidades eram bem reais. O povo de Deus vive e sempre viveu em guerra. Esta guerra só vai terminar com a grande batalha final, naquele dia em que o ungido de Deus virá, no seu cavalo branco, combater os inimigos e removê-los para sempre para o lixo da história. Esta guerra não é contra carne e sangue, nem as armas desta guerra são humanas, como Paulo escreveu. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aquele anónimo servo de Saul identificou Davi como um guerreiro do Senhor. Mais tarde, vemos como Davi sabia usar com mestria a funda e a espada. Mas agora vemos-lo usando uma inesperada arma, a harpa. Quando Davi tocava a sua harpa, o espírito do mal retrocedia, incapaz de enfrentar o poder que provinha do louvor entoado por aquele homem que vivia na presença do Deus vivo. O louvor, que arma poderosa! Louvor não é música nem poesia. Pode ser expresso, e é-o, sem dúvida, por música e poesia. Mas o louvor que vem de Deus tem uma substância sobrenatural, que abre as janelas do céu e nos permite contemplar aquele que está no trono, rodeado de seres maravilhosos que dia e noite proclamam a glória do Senhor. Que arma poderosa! As trevas não aguentam o louvor no espírito. Os remidos regozijam-se ao entoar louvores ao Senhor. Davi diz num dos seus muitos salmos, o Salmo 92, 1 e 2: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sim, Davi estava preparado para a guerra. Quando os servos de Saul foram buscar, ele estava no seu trabalho habitual, apacentando ovelhas. Mas Deus começava a tirá-lo da obscuridade e a trazê-lo para a ribalta da história. Um novo tempo ia começar em Israel. Deus hoje tem os seus Davis. Talvez não tenham aparência, mas são conhecidos de Deus e capacitados pelo Espírito Santo. Deus nunca deixa a sua igreja desamparada. Quando Saul fracassa, o Senhor levanta Davi. Sempre foi assim, ao longo de muitas gerações. E tu, amado irmão, estás preparado para a guerra? Permite que o Senhor trabalhe na tua vida. Busca-o, sem ambições humanas, e aprenda a usar esta arma que Davi tão bem sabia usar. Tange a tua harpa, louva a Deus com todo o teu coração. Continuaremos no próximo episódio a escutar o que Davi nos fala hoje. A paz do Senhor. Acabou de escutar Davi fala hoje. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.